Queridos, abra sua Bíblia comigo. Eu sei que nós estamos num culto temático e eu quero deixar Deus confirmar o nosso coração uma palavra que se encontra lá no livro das Lamentações, capítulo de número 5. Lamentações, capítulo de número 5. Glória a Deus. Lamentações, capítulo de número 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações. Quantos acharam? Diga: eu achei. Versículo de número. Vocês estão com a RC? É isso, a RC. Versículo de número 16 diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Já não se reúnem junto às portas da cidade, e os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria, das nossas danças se transformaram em lamentos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Você pode se assentar, glorifica o Senhor por essa palavra. Eu quero pedir pelo menos 30 minutos, quem pode me ouvir, diga amém. Queridos de Deus, jovens, eu quero muito que você redobre a sua atenção para que você me entenda, porque o texto, o versículo base para essa palavra que será ministrada foi escrito por Jeremias em uma das suas lamentações, no livro de suas lamentações, em um dos episódios, em um dos momentos terríveis na história do povo de Deus. Exatamente no momento do exílio babilônico que Jeremias escreve este texto, se lamentando. Então, atente-se a esse detalhe. O povo estava sofrendo o exílio, eles foram levados cativo para a Babilônia. E Jeremias, neste episódio, neste momento, está escrevendo esse texto. E ele traz uma declaração muito profunda. Ele diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu a coroa da nossa cabeça. Alguns detalhes que precisamos compreender. Se a coroa caiu, é porque tinha coroa na cabeça. Amém ou não amém? Então nós estamos falando de um povo coroado. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo coroado. Amém? Foste chamados não por cauda, mas por cabeça. Se você ler Apocalipse capítulo 3, verso 11: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a igreja que Jesus vem buscar.
terra, mas dentro dessa carcaça aí tem um espírito que não é da terra. Eu não sei se vocês costumam ouvir o hinário da harpa. Quem que conhece o hino da harpa? Levanta a mão. Deixa eu ver se os jovens conhecem. Isso. Eu demorei, mas eu compreendi a inspiração, porque inspiração é espírito. E aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, essas músicas que se ouve por aí, porque o problema nem está na letra, está na inspiração. Que espírito inspirou aquela pessoa a escrever aquela canção? E tem um hino da harpa que eu demorei, mas entendi, que ele é assim, ó: irei eu pra linda cidade, Jesus nos dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade. Você já reparou que isso aqui não faz sentido? Porque o compositor está dizendo, eu vou chegar, está preparado o lugar. Aí ele declara assim, ó: do céu tenho muita saudade. Como é que você vai ter saudade de um lugar que você nunca foi, irmão? Aí eu compreendi, porque dizer que do céu tenho saudade, quando eu compreendi a criação, que da terra Deus dá forma, mas do céu Deus dá vida. Então o teu corpo vive clamando terra, 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 mas a tua alma, o teu espírito vive dizendo, eu quero voltar, eu vim de lá, eu não estou em casa, eu quero o céu. Por isso o homem que não vive ligado no céu sempre vai ser incompleto. Não dá para ser feliz sem estar com Deus, o autor do céu, porque por mais que eu preencha todas as vontades da minha carne, eu estou pela metade, porque dentro de mim o Espírito quer céu, céu, céu. A carne quer terra, mas o Espírito quer céu. Aleluia. Então ele vem com equilíbrio. O seu Espírito permite, alimente a carne, coma, beba. Você vai sentir dor, vai sentir frio, vai sentir situações físicas, mas o que completa a tua vida é a certeza de que a nossa casa não é aqui. Uma vez que compreendemos isso, compreendemos a plenitude de adorarmos a Deus. Deus não coloca o homem no jardim e diz, oh Adão, é o seguinte, tudo isso aqui é teu. Está vendo as flores, as aves, os animais no campo, as árvores, tudo isso aqui é teu. Porque o texto diz que Deus cria todas as coisas, coloca o homem lá e diz, governe e domine sobre tudo. E aí ele é bem específico, porque o texto vai dizer assim, ó, domine sobre os animais do campo, sobre os animais rastejantes. Você quer ver uma coisa muito interessante? A serpente, o animal utilizado por Satanás para enganá-los. A serpente era um dos animais, um dos animais que rastejava, ele fazia parte dos animais que Deus ordenou que Adão governasse sobre ele. Então a serpente tinha dono. E é interessante, pastor, que o diabo usa as coisas que Deus nos fez governar para nos fazer pecar. Você vai entender, jovem, a mão é tua, a boca é tua, os pés são teus, os ouvidos são teus e os olhos são teus. Quem governa sobre o teu olho? Você. Quem governa sobre o teu ouvido? Você. Quem governa sobre a tua mão? Você. Então você toca no que quer, você pisa onde quer, você fala o que você quiser, porque o dono destas coisas é você. Deus fez o homem governar sobre o jardim, sobre os animais no jardim, sobre os animais que se rastejavam. Aí Satanás entra lá e usa o que era do homem para governar, para fazer ele cair. Você já reparou que o que te faz cair são coisas, e Deus te fez governar sobre coisas? Mas deixa isso para lá, nem sei porque eu estou entrando muito nisso. Precisamos compreender que o plano inicial era governo, domínio. Deus nos fez para ser como Ele. Essa ideia de que Lúcifer foi expulso, que Satanás caiu, e então ele, com uma terça parte dos anjos, que era regente do coral lá no céu, e depois que ele caiu, parece que a gente dá uma ideia de que um lugar vago no céu foi deixado, e o regente do coral
Por que Deus criou o homem? Quase todos vão responder: Deus criou o homem para adorá-lo. É uma pergunta lógica, é uma resposta lógica, mas é muito rasa, incompleta. Nós o adoramos não porque fomos criados, programados para adorá-lo. Nós o adoramos porque entendemos quem Ele é. Porque se eu não conheço Deus, eu nem sei adorá-lo. A adoração só é verídica, verdadeira, só é real quando eu conheço a quem estou adorando. Por isso, hora ou outra alguém se impressiona no carnaval, nas avenidas, quando de repente alguém em cima de um trio elétrico manda parar a banda e começa a cantar uma canção. Alguém mal informado, ruim de Bíblia, olha e diz: olha, eles estão adorando a Deus na avenida. Não estão, porque a adoração é um ato que vem de dentro. Porque Cristo falou assim: o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Eu preciso saber quem Ele é para adorá-lo. Eu preciso conhecê-lo para adorá-lo. Então nós o adoramos porque reconhecemos a sua glória, reconhecemos que Ele é digno de glória, reconhecemos que Ele é digno de... Isso aqui é Deus, você governa sobre tudo, mas tem só um porém. Todos os dias, na viração dos dias, eu quero que você sente sobre uma pedra, pegue uma harpa e cante uma canção para mim. Eu sou carente de te ouvir cantar. Eu sou carente do teu louvor. Canta para mim. Não, pelo contrário, a história bíblica é que na viração do dia, Deus desce. Você já parou para pensar? Era Deus que descia. Porque o princípio é relacionamento. O que Deus quer de nós não é um final de semana, não é uma festa. O que Deus quer de nós é relacionamento. Encontrar um espaço para o Espírito Santo do teu lado na hora do culto é muito fácil, mas o que Ele quer saber é se tem lugar para Ele quando as cortinas se fecharem, quando a porta se fechar, quando as luzes se apagar. Se tem lugar para Ele lá no teu quarto, quando teu pai não está te vendo, tua mãe não está te vendo, quando a luz está apagada, você tem um celular na mão, uma internet bombando. É lá que o Espírito de Deus quer reinar, lá dentro, lá na tua escola. Quando na roda, na hora do intervalo, alguém começa a falar em futebol, mulher, coisas contemporâneas, e é ali que o Espírito de Deus quer saber se você se posiciona a favor ou contra tudo que é contrário à sua palavra, porque o que Deus quer de você é relacionamento. Então Deus desce para se relacionar com o homem, caminhar com o homem. Olha Deus caminhando na viração do dia com Adão no jardim. Relacionamento e governo, relacionamento e domínio. Mas veio a queda, e por causa da queda entra em ação o plano da salvação. Por que o plano da salvação? O plano da salvação é para resgatar o homem e reposicioná-lo. Nós seremos resgatados, fomos resgatados por Cristo, e Ele nos reposiciona, nos assentaremos com Ele, estaremos com Ele. Mais uma vez, como no início do jardim, caminharemos com Ele, nos relacionaremos com Ele. Relacionamento. Mas Jeremias está escrevendo em um episódio terrível na história do povo judeu, porque eles se afastaram de Deus, pecaram contra Deus, deixaram de confiar em Deus. Me pergunte por que Deus permitiu o povo ser levado para ser escravo na Babilônia? Porque eles perderam a confiança e dependência em Deus. Ouvi-se falar de um exército poderoso na batalha, um exército terrível, que devastava por onde passava. Sabia que esse exército se chamava Babilônia, em um tempo em que o maior em números da face da terra era o Egito. O que acontece? O povo de Deus
poderia vir contra eles, têm a seguinte ideia, terrível ideia, pastor, porque eles dizem assim, ó, vamos nos aliar com o Egito, mas em uma aliança militar e política. Não vamos voltar a ser povo do Egito, não vamos nos unir com eles para ser gente da sua gente. A gente vai fazer uma aliança passageira, é uma aliança política e militar. A gente se reúne com eles, por quê? Porque eles são em número muito grande, e aí se a gente se unir com eles, a Babilônia não terá chance contra nós. E Deus está vendo isso e falando, mas eu resgatei esse povo das mãos do Egito, demonstrei que sou Deus poderoso na batalha, que uso com poucos para vencer grandes batalhas, e de repente o povo está criando estratégias para vencer a guerra, e a única estratégia do povo de Deus é joelho no chão e oração, porque sempre foi o Senhor quem pelejou por nós. Resultado disso, a Babilônia devastou o Egito. E por que eu não falo que devastou Judá? Porque a Bíblia vai dizer, e se nós fôssemos, ficaria uma leitura muito extensa para você entender, se nós fôssemos ler até numa sequência, Lamentações, Ezequiel e Daniel, mas lá em Daniel capítulo de número 1, fica à vontade para colocar aqui, querido, Daniel capítulo 1, a Bíblia narra o momento exato para ir contra Judá, e é muito lindo, pastor, porque até onde a Bíblia narra o momento da afronta, parece que a batalha, a guerra já estava garantida, era Deus entregando, não teve guerra, porque olha só o que a Bíblia diz no capítulo 1, eu vou parafrasear, tá bom? Para não ficar uma leitura extensa. Naquele ano, terceiro ano do reinado de Jeoiaquim era rei de Judá. Nabucodonosor, com a Babilônia, sitiou a cidade e foi contra eles. E no versículo de número 2 do capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor, que Senhor Deus, entregou Jeoiaquim em suas mãos. Olha só o que acontece. Quando a Bíblia vai narrar o momento da história em que a Babilônia vem contra Judá, o texto diz, Jeoiaquim era rei em Judá, e ele veio, Nabucodonosor veio contra Judá, e Deus entregou Jeoiaquim, entregou nas mãos de Nabucodonosor. E o texto continua no versículo 2, parte B, diz assim, ó, e uma parte dos... Não teve guerra. Quando Nabucodonosor se levanta e vai à afronta, Deus entregou o rei e acabou a guerra. Mas como se já não bastasse, Deus também entregou, diz o texto, não eu, entregou Jeoiaquim nas suas mãos, vírgula, e uma parte dos utensílios da casa do Senhor. Então Deus entregou também os instrumentos, os utensílios. Ele vem e o Senhor está dizendo, eu entrego a batalha. Sou eu que estou permitindo. Uma mensagem clara, às vezes Deus deixa para o inferno, até quando é tempo de provação na tua vida. Satanás não pode dizer baguncei, destruí, acabei, machuquei. É o próprio Deus que está dizendo, eu que permito, sou eu, até onde eu deixo, até o meu limite, até onde eu estabeleci. O diabo não bagunça, não faz o que quer na tua casa, até quando aparentemente, por causa do pecado, Deus está tratando, Deus está dizendo, eu estou no controle da vitória e das percas, estou no controle, para que fique claro, que o sim é meu, mas o não também é meu.
Aleluia. Não atribua a Satanás as derrotas. Não atribua. Porque Jó, aleluia, Jó em meio ao nada, ao pó, com um pedaço de telha em sua mão a se coçar, ele diz assim, ó: Deus me deu, Deus tomou. Jó não atribui a Satanás. Oh, meu irmão, você não entendeu. O diabo falou: eu posso tocar, posso tirar, posso arrancar. Deus diz: desce lá, toca, arranca, tira, mas tem um limite, não toca na alma. Aí o diabo tirou o filho, tirou o gado, tirou a fazenda, tirou o dinheiro, tirou a saúde. E aí Jó está no meio do nada dizendo: Deus deu, Deus tomou. Para que fique claro, Satanás, você não tem poder de tirar nada. Quem tira é Deus, quem dá é Deus. Na minha vida, o sim é de Deus, o não é de Deus. Porta aberta é Deus, se tiver fechada, eu sinto uma glória nesta igreja. Não vamos atribuir ao diabo poder nenhum sobre nossas vidas. Quando a porta se fecha, Deus fechou. Quando a porta se abrir, foi Deus que abriu. Oh, aleluia! Deus entregou, e olha só, é a primeira vez na história que o povo é dividido, depois de uma guerra, em 3 partes. Quantas partes? Eu queria ouvir os jovens. Quantas partes? Nossa, vocês são ligados, vocês gostam de Bíblia mesmo. Porque tradicionalmente, pastora, depois de uma guerra, o povo que perde a batalha é dividido em 2 partes. Resumidamente, a parte que fica e a parte que é levada como escravo. Porque depois de uma guerra, o que acontece, pastor? O exército vitorioso pega e saqueia toda a terra, os despojos de guerra, pega o ouro, tudo que tem de valor naquela terra, eles vão levar. E como se já não bastasse, eles pegam os jovens, sobreviventes, jovens fortes, adolescentes, sobreviventes, para levarem como escravo. Para quê? Para trabalhar na terra deles. Vai quebrar pedra, vai cortar lenha, esses daqui vão ser escravos. Os que ficam, geralmente os enfermos, os doentes, aqueles que estão feridos de guerra são mortos. E geralmente o que fica? Os mais velhos, são avançados em idade, que não tem mais força para arar a terra, nem para guerrear, então não trazem risco nenhum para ninguém. E geralmente também os enfermos, os doentes, os coxos, os aleijados, que não são guerreiros e também não têm vigor nenhum, esses são deixados para trás, geralmente em grande miséria. Fica depois de um cenário de guerra. O tesouro e a riqueza da terra foi tomada, os soldados fortes da terra foram levados e foram mortos, e os que restaram, os jovens, os mancebos, as moças, vão ser levados também para ser escravos. Então é dividido entre o povo que vai e o povo que fica. Mas aqui é a primeira vez na história que o povo é dividido em 3 partes. Porque tem a parte do povo que fica, tem a parte do povo que Nabucodonosor diz: esses aqui vão ficar no meu palácio, reinando comigo, aprendendo comigo. E tem a parte do povo que vai ser levado para ser escravo. Olhe para cá. É Deus escrevendo nas entrelinhas, quando Ele está entregando, uma história de glória. Porque você vê hoje, mas Deus já está vendo o teu amanhã. E eu comecei a ler aquele texto, falando: não estou entendendo nada. Deus está entregando, é tratamento. E Deus está falando: não, isso faz parte da estratégia de uma história de restauração. Por quê? Porque se Nabucodonosor mata todos e deixa só os fracos, Daniel não entra na caravana para Babilônia. Ananias, Misael, Azarias não entra na caravana para Babilônia. Então ele permite serem levados para alguns para serem escravos, mas também serem levados alguns para serem príncipes na Babilônia. E Deus está escrevendo nas entrelinhas uma história de glória. Olha só, a parte do povo que fica, para cada uma delas, Deus deixa um profeta com uma característica em especial. Para a parte do povo que ficou em Judá, Deus levanta Jeremias, palácio de Nabucodonosor, Deus levanta Daniel.
E tem uma terceira parte do povo, Mateus, qual que é? É a parte do povo que está, se ler lá Ezequiel capítulo 1, depois de Lamentações, só virar a página da Bíblia. Ezequiel está dizendo: no ano em que eu estava com os cativos da Babilônia, entre as margens do rio Quebar. Aonde estão? Eles estão às margens do rio Quebar. Esse povo foi levado para ser escravo, e para este povo Deus levanta Ezequiel. E tem um detalhe muito lindo nisso aqui, é que cada um deles, como eu disse, tem uma característica especial. E é sobre isso que eu quero pregar. 3 coisas que uma igreja coroada tem, ou 3 coisas que precisamos preservar para manter a coroa sobre a nossa cabeça. 3 coisas, são características especiais. Vou repetir, é repetitivo, mas didático. O povo é separado em 3 partes. Quantas partes? A parte do povo que fica, esses estão debilitados. A terra foi assolada, portões derrubados, muros quebrados. Se você ler Neemias, você vai entender do que eu estou falando. E tem uma parte do povo que foi levado para ser escravo, tá? Às margens do rio Quebar. Essa galera aqui não que trabalhar. Uma ideia, eu vou escolher os príncipes dessa terra, gente boa, gente formada, gente doutora em palavra, gente, sabe, alinhada comigo no meu palácio, aprendendo a nossa língua, aprendendo os nossos costumes, e vão reinar conosco na Babilônia. Olha só, parece que essa galera aqui teve um benefício. Parece que para essa galera aqui não foi tão ruim assim. Esses estão bem. Tiraram ele da terra deles, foi ruim, mas trouxeram para uma terra próspera, porque aqui agora a Babilônia é o maior número da terra, é o povo mais poderoso da terra, e eles vão reinar. E tem a parte que vai ser escravo. Para cada uma delas, Deus levanta um profeta. Deixa eu ver se vocês estão ligados, jovem. Para a parte do povo que fica, Deus levantou para o povo que está na região central da Babilônia, no palácio, Deus levantou. E para a parte do povo que está às margens do rio Quebar como escravos, Deus levantou. 3 características, uma em cada um em especial. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, profeta chorão. Sabe qual é a característica que se destaca em Jeremias? Sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Dos 3, Jeremias é o mais sensível. Por que Jeremias é chamado de profeta chorão, profeta das lágrimas? Não é porque ele é emotivo, ele chora por qualquer coisa. É porque Jeremias é dotado de um nível de sensibilidade como nunca se viu. Jeremias, Deus usa ele para sentir o que Deus está sentindo. Olha só o que Deus faz com Jeremias. Deus fala: Jeremias, pega um cinto bonito, compra um cinto bom. E cinto, no contexto histórico daquela época, é honra, porque cinto cinge os lombos. Geralmente honrado. Deus fala: pega um cinto e coloca sobre o teu lombo. Aí ele coloca um cinto. Olha que benção, como é que você se sente? Honrado. Agora tira o cinto, coloca debaixo de uma pedra e esquece lá, guarda lá por muito tempo. Aí depois de muito tempo, Deus fala para Jeremias: lembra do cinto? Volta lá, pega o cinto, coloca no teu lombo. Só que como é que vai estar o cinto depois de muito tempo? Ele está podre, porque geralmente era objeto de couro, feito de pele de animal. Estava podre, estava fedendo, estava quase se degradando o cinto. E aí, usar um cinto naquela condição é ter honra ferida, ter honra vergonhosa. É como chegar aqui com terno sujo, é como chegar aqui com gravata rasgada. É feio. Jeremias está dizendo: sabe o que você está sentindo, Jeremias? Senhor, eu vesti o cinto. É Deus falando: é assim que eu me sinto com o meu povo. O meu povo era a minha honra, era o meu orgulho. Eu tinha alegria, prazer em tê-los sobre os meus lombos. Mas por causa do pecado, da sujeira, eu estou vestindo um cinto sujo. Você está sentindo o que eu estou sentindo, Jeremias? Deus permite Jeremias ter sensibilidade para sentir qual é o sentimento de Deus. Por isso Jeremias se lamenta. Ele diz: porque nós pecamos, a coroa caiu da nossa cabeça, nos afastamos de Deus. Ele é sensível demais. E se tem uma coisa que uma igreja coroada precisa ter, é sensibilidade. O problema é que nós perdemos, e quando eu falo nós, eu falo num contexto geral, eu não falo da de Filadélfia.
nós perdemos muito a sensibilidade, porque nós estamos inseridos num contexto de informação fácil, rápida e gratuita. Para o teu avô e para a tua avó se formar numa faculdade de teologia, irmão, era muito difícil e muito caro. Estou falando da galera que caminhava 5, 7, 10 quilômetros a pé na estrada de barro para cultuar e adorava o Senhor, virava a noite na vigília de oração e depois voltava para casa à luz da lua. Tu é a geração confortável, a geração do iPhone, a geração do smartphone com internet, que se o pregador estiver falando alguma coisa que te gera dúvida, você pega o celular e diz: chat GPT, como é que é isso daqui? Como funciona esse negócio? Ele te dá uma resposta na hora. Informação rápido, fácil e gratuita. E por causa de muitas informações, isso é bom, mas precisamos saber ouvir. Isso está gerando pessoas céticas, porque tem que ter uma explicação lógica para tudo. Antes, eu estou falando de uma época em que as irmãs do círculo de oração era a gente que não tinha muita formação, não tinha muitos diplomas, não sabia ler nem escrever direito, mas quando pegava no microfone para fazer uma oração, a graça de Deus parecia ser palpável na igreja. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu falo de gente que não sabe ler direito, mas quando começava a pregar, a glória de Deus inundava o ambiente, porque tinha relacionamento e sensibilidade. Hoje a gente se reúne para dar nota para o culto. O pregador de ontem foi melhor que o de hoje. Não, mas aquele cantor canta mais do que aquela cantora. Eu acho que é o seguinte, ó, se você for ver bem, eu vi fulano, ele já cantou em tal lugar, já pregou em tal lugar. E o culto ontem foi 10, o culto hoje foi 9. E aí eu já vi gente se reunindo para criticar culto, como se culto fosse Deus descendo aqui para fazer alguma coisa para nós aplaudir. Não, culto é entrega, não é Deus que dá, é você que dá. Ele, pela sua infinita misericórdia, se manifesta entre nós na pessoa do seu Espírito Santo. Mas Deus não desceu aqui para entregar, Deus veio aqui para receber a tua adoração. Nós nos tornamos céticos demais. Tudo tem que ter uma explicação lógica. 2 mais 2 são 4, mas às vezes com Deus 2 mais 2 são 10. Como é que Jonas vai explicar para o povo de Nínive como ele veio parar na praia? Não dá para ele olhar para trás, o peixe foi embora, e dizer: eu vim. Não tem explicação, porque Deus faz mistério para fazer a sua glória e a sua vontade. Tem coisa que você não vai entender, mas a tua boca tem que se abrir e dizer: glória a Deus. Eu não sei como, mas Deus fez grandes coisas. A gente está cheio de livro na estante e para de dar glória, para de dar aleluia. A gente não chora mais, não carrega mais lenço, não tem sensibilidade. É terrível, irmão. Eu glorifico a Deus quando eu venho em uma igreja avivada, cheia de Deus, cheia de louvor, de adoração. Porque às vezes a gente vai em lugar por aí e eu não sei se eu estou num culto ou se eu estou numa missa. Eu não sei se eu estou numa igreja ou se eu estou num velório. Aliás, no velório tem mais choro do que em muitas igrejas por aí. Eles choram pelaquilo que se foi. Mateus, nós devemos chorar? Devemos chorar, porque a nossa alma, a lágrima é a representação do ápice do sentimento. Quando você está muito triste, você chora, e quando você está muito feliz, você chora. O ápice do sentimento traz lágrimas, e esse ambiente de glória, se não trazer o ápice do nosso sentimento, estamos ruins demais. Sensibilidade é necessário em uma igreja coroada. Quem tem coroa na cabeça tem sensibilidade. Oh, aleluia. Você viu que fulano desafinou? Não vi, eu estava sentindo a presença de Deus. Você viu que fulano errou na oratória? Não vi, eu estava sentindo a presença de Deus. Quem é sensível não vive só daquilo que vê, nem daquilo que toca. Eu sinto Deus. Muitas igrejas estão investindo em suas performances, nos seus cultos, nas suas decorações, na forma como fala. Tem um tempo para tudo, tem uma paleta de cores. Não que isso seja errado. O grupo de louvor ensaia, coloca uma paleta de cor. Tem que ser uma perfeita apresentação. A performance tem
loucura de compreender que o povo é visual, eles celebram pelo que eles veem, mas a igreja, ele é invisível, mas eu posso ser a certeza que ele está aqui. Por quê? Porque a minha alma sente a sua presença, o meu espírito se alegra com a sua presença, e na manifestação da sua glória, o meu corpo físico arrepia, as lágrimas rolam, porque isso é sensibilidade. Característica que Deus dá a Daniel: espiritualidade. Que a igreja coroada é uma igreja espiritual. Daniel está na Babilônia, e aqui tem recurso de sobra, enquanto para os que ficou falta, e para os que são escravos tem pouco. Para quem está no centro tem recurso de sobra: comida boa, roupa boa, sapato bom, honra, posicionamento. E Daniel está dizendo: eu abro mão de tudo isso daqui por Deus. Eu quero Deus, eu quero é Deus. Não quero prato, eu quero é Deus. Não quero tesouro, eu quero é Deus. Se orar, vai ser preso e vai ser morto. Daniel está dizendo: eu vou morrer orando, mas eu não deixo de orar. Meu negócio é Deus. Uma igreja coroada é uma igreja espiritual. Satanás não tem medo da tua cara de crente, teu cabelo de crente, tua saia de crente, tua bíblia de crente, tua gravata de crente. Mas quando Satanás bate de frente com alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ele sai da frente, porque a manifestação da glória na tua vida representa a autoridade celestial que você carrega. Para com essa loucura de viver só de aparência. É na hora da gente ser espiritual, porque alguém que está em uma cama, em um leito cancerígeno, nos últimos momentos de vida, ele não quer saber qual é o teu diploma, qual é a tua formação, se tu fala grego, hebraico, aramaico. Ele precisa de alguém cheio da presença de Deus. Aonde estão os crentes espirituais da igreja, pelo amor de Deus? Aonde estão os crentes que ainda levantam a mão no corredor de um hospital e diz: Jesus vai levantar morto aqui, Jesus ainda vai curar aqui. Teu bairro, a tua cidade, a tua rua, a tua casa precisa de crente espiritual. O problema é que tem gente que é crente 007. Ninguém na tua escola sabe que tu é crente, ninguém na tua faculdade sabe que tu é crente. E às vezes a pergunta é assim: rapaz, você é crente? Se vê alguém te dar paz, Senhor, na rua, você é crente? Eu não sabia. Que loucura, irmão. A igreja coroada é uma igreja espiritual, uma igreja que vive a manifestação do Espírito de Deus. Terceira característica, eu vou terminar. Ezequiel, eu gosto muito de falar disso aqui, porque Ezequiel diz que está junto ao povo cativo na Babilônia, às margens do rio Quebar. Sabe onde ficava? Entre a muralha de Babilônia e o rio Quebar. Então essa galera aqui era a mais afastada. Eles ficavam depois da... Não tinha para onde fugir. Eles olhavam para a esquerda, muralha, olhavam para a direita, rio Quebar, e lá eles ficavam sendo escravizados. E a história bíblica diz que em cima da muralha ficavam sentinelas babilônicos, que caminhavam para lá e para cá, em uma sequência de troca de guarda, para que em nenhum momento do dia nem da noite tivesse um episódio apenas, um minuto apenas, em que a muralha ficasse vazia. Sempre tinha um soldado lá, um sentinela lá. Qual era o problema, Mateus? É porque por muito tempo, os que foram levados para ajudar, para as margens do rio Quebar, eles, hora ou outra, resistiam, sentavam às margens do rio, diz a Bíblia, pegavam a sua harpa e começavam a cantar hinos ao Senhor. Ficou muito bom, meu irmão, esse retorno. Glória a Deus pela sua vida. Eles pegavam em hora ou outra do dia, sentavam às margens do rio, que segundo a história bíblica, o rio Quebar, nas suas margens, ficavam plantados muitos salgueiros que cresciam ali pela terra local.
Salgueiro é uma árvore sem gosto e não servia para praticamente nada, nem na culinária. Eles sentavam e salmodiavam. E lá de cima da muralha, o sentinela, o soldado babilônico, gritava: canta para nós, Judá, toca uma canção para nós, canta sobre o Deus de vocês, canta sobre o Deus que é poderoso na batalha, canta sobre o Deus que não perde uma guerra. Aquelas canções que vocês cantavam lá em Judá, canta para nós aqui. Eles zombavam, e a história bíblica diz que diante desse grito, eles pegavam sua harpa, penduravam no salgueiro e voltavam envergonhados, dizendo: a nossa vergonha está exposta debaixo do sol, já tem muito tempo. E os soldados: canta! Você quer ver uma coisa interessante? É que eles estão cativos na Babilônia. Sabe qual é o símbolo, o instrumento símbolo de louvor do povo de Deus? Era a harpa. É como nós temos teclado, bateria, guitarra, contrabaixo, mas o violão, irmão, porque onde você for, você vai numa praça, é prático. Você vê um crente com violão, sabe que é símbolo, um instrumento, símbolo de louvor. É um levita, é um cantor, está com o violão na mão. Como é que você repara um baterista? Agora, como é que você repara um músico? Se ele estiver com violão, às vezes nem toca, mas se estiver com o violão na mão, quem vê de longe vai falar: rapaz, aquele cara ali é músico. A harpa era o símbolo de louvor. E eles estavam na Babilônia, pastor. Não faz sentido a Babilônia permitir eles entrarem com a harpa lá. Não faz sentido. Pelo contrário, quando eles sentavam para tocar e cantar, os soldados gritavam: canta mesmo. Eles, aspas, incentivavam o povo a cantar e a tocar. Sabe por quê? Porque Babilônia representa o nosso inimigo, é representação do nosso inimigo. E o inimigo do povo de Deus não proibiu a canção na Babilônia. O inimigo do povo de Deus não proibiu o instrumento de louvor na Babilônia. Pelo contrário, ele permite o instrumento entrar e ainda incentiva que eles toquem. Por quê? Porque o inimigo percebeu e compreende que o verdadeiro louvor não sai de um instrumento e nem sai da tua boca. Não adianta quebrar o instrumento. Não, se tirar o instrumento da mão deles, não tira o louvor. Se proibir eles cantarem, ainda assim não tira o louvor, porque a alma deles geme. Paulo e Silas entendeu isso, as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, não tinha instrumento, mas eles disseram: vamos adorar. Enquanto a gente adora, a cadeia vai se movimentar, porque o instrumento não é o teu louvor. Você usa o instrumento para louvar, mas o verdadeiro louvor sai da alma. Aleluia! Então o diabo sabe que se tirar o instrumento, não tira a adoração. Então qual é a estratégia do diabo? Vamos mudar a motivação do louvor deles. Aí eles sentam à beira do ribeiro, pega a harpa e o soldado lá de cima: canta sobre o Deus de vocês, canta que Ele é poderoso na batalha, que Ele não perde uma guerra. E eles diziam: como cantar se nós perdemos a batalha? Aí eles penduravam o instrumento e saíam envergonhados. Como cantar que Deus não perde uma guerra se nós perdemos? Iam embora envergonhados. E aí ele muda a motivação para tocar no teu louvor. Você já reparou, irmãos, igreja, olhe para cá, você já reparou que às vezes Deus te faz cantar coisas que você ainda não está vivendo? Você está cantando sobre milagre e tem alguém acamado na tua família. Você está falando sobre Efatá, porta aberta, e tem alguém desempregado na tua casa. Deus colocou uma canção na tua boca que diz Efatá, e a porta está fechada para você. Mas é isso que deixa o inferno maluco,
Porque tem gente aqui que o diabo falou, já era para ela estar numa cama em depressão faz tempo, e ele vem num domingo à noite, você levantando a mão na hora do louvor e dizendo: eu adoro ao meu Senhor, eu louvo ao meu Senhor. Porque o verdadeiro louvor não está no instrumento que você carrega, mas está na essência da tua alma. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nada mudou, Satanás, nada vai parar a minha adoração. Aleluia. Mas termino. Característica especial de Ezequiel: visão. Pensa num homem que Deus deu visão. Se você ler todos os capítulos, todas as vezes que Deus fala com Ezequiel, é visão. Pensa num homem que teve visão de Deus. Versículo 1 do capítulo 1. No 5º, 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Agora olhe para cá. Toda é paralela à realidade que ele está enfrentando com o povo lá no rio Quebar. Olha só. O povo está olhando para a esquerda, a muralha, para a direita tem o rio, e eles dizem: não tem como atravessar e não tem como fugir as muralhas. O sentimento do povo, o desejo é: se fôssemos fortes e se fôssemos muitos, fugiríamos daqui, pegaríamos os guardas, saquearíamos e venceríamos, sairíamos triunfante. Mas eles diziam: como fazer tal coisa? Se eles são muitos e nós somos poucos, se eles são fortes e nós somos fracos. Aí Deus pega Ezequiel e diz: vem cá, Ezequiel, vou te dar uma visão. Conta o que tu vê. Repare que toda visão que Deus dá para Ezequiel, Ele faz questão de mandar Ezequiel narrar a visão, para que fique claro que uma igreja coroada é uma igreja que tem visão espiritual. Eu vou te dar visão para você compreender que eu sou Deus de visão, Ezequiel. O que você vê? E ele diz: eu vejo ossos sequíssimos, Senhor. Dá uma volta no vale, como é que estão? Estão sequíssimos, Senhor. Pode reviver esses ossos, Senhor. Tu sabes, porque ele sabia que para ele não tinha mais jeito. Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Quando ele abre a boca para profetizar, a Bíblia diz que tem um ruído. Osso começa a grudar com osso, nervo vai voltando para o lugar, carne vai voltando para o lugar, pele vai voltando para o lugar. E o texto diz assim, ó: então se formou daquele vale um exército. Amém ou não amém? Não, diz assim, ó: um grande e numeroso exército. Porque nas margens do rio o povo diz: eles são muitos, nós somos poucos. Eles são fortes, nós somos fracos. Aí Deus diz: vem cá, Ezequiel, para eu te mostrar que eu faço de osso seco um grande. Eu vou repetir: grande, até você dar glória a Deus. Um grande e numeroso exército. A última visão para encerrar. Eles olham para a esquerda, muralha, para a direita, o rio. Não dá para fugir. Não tem como subir a muralha e vencer o exército. Então, qual é a outra opção? Atravessar o rio. Mas não dá para atravessar. Aí Deus diz: vem cá, Ezequiel, conta o que tu vê. E eis que eu vi um ser que em sua mão tinha um cordel de medir. Esse ser mediu 1000 côvados e me fez passar águas que me davam pelos tornozelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar águas que me davam. Pastor, você me ajuda aqui rapidinho? Vem aqui, pastor. Olha o que Ezequiel está dizendo. Ezequiel não diz assim: o ser mediu 1000 côvados e eu passei. Não diz. O texto bíblico, irmão, você tem que entender, jovem, preste atenção. A Bíblia é linda. A Bíblia não é escrita por uma ordem de sequência pautada no acaso. Não é. Os detalhes são importantes. Então olha só, o texto não diz assim: e eis que mediu 1000 côvados e eu passei. Não. Ezequiel diz: mediu 1000 côvados e me fez passar.
Quem toma a decisão de passar não é Ezequiel, não é. Ezequiel não tinha coragem de passar, não tinha. Ezequiel não tinha condição de passar, não tinha. Mas Deus está dizendo: o mesmo ser que aumenta o nível é o ser que te empurra para passar. Pastor, Deus está dizendo: eu aumento o nível e te impulsiono a passar. Aumento o nível e te empurro para passar. Se fosse só por você, seus pés estariam cravados. Mas eu sou Deus que aumenta o nível. Pego na tua mão e te faço. Se alguém questionar, eu que faço. Se alguém falar, ele foi, não foi, eu que faço passar. Se achar, não foi você. Quem te fez passar foi Deus. Então, goste ou não, a mão que aumenta as águas é a mesma que te empurra. Porque as margens do rio Quebar, eles têm medo de atravessar, mas as margens do rio de Deus, a mão de Deus que te empurra. E me fez, mediu, mas é interessante, porque cada nível que sobe, porque tem uma hora, pastor, que a gente já entendeu o recado. Se mediu 1000 e me fez passar, opa, mediu mais 1, me fez passar, então peraí, já entendi, Senhor. O negócio é o seguinte: a hora que sobe o nível, eu tenho que ir, mas não vai. Sobe o nível, ele respeita as etapas, ele respeita a ordem. Quem faz passar é quem mexe nas águas. Respeite as etapas da sua vida, jovem. Quem te fará passar é o mesmo que aumenta o nível das águas. Já era para eu estar lá, se não está é porque a mão não te empurrou. Porque quando chegar a tua vez, seus pés vão... Você pode ficar travado, a mão de Deus vem e vai. Não, quando a gente lê Marcos capítulo 7, o Efatá ali, a gente entende que não é um pedido. Jesus não diz, pode abrir, não, ele ordena. Efatá quer dizer, abre-te, é uma ordem. A palavra de Deus é decreto. Ele diz, vai, abre, fecha. Quando a palavra de Deus diz, está dito. Se coloque de pé, por gentileza. Para você entender, Ezequiel, que as margens do rio da Babilônia, vocês ficam parados, mas as margens do meu rio, eu te faço mergulhar sobre as águas. Eu te faço mergulhar sobre as águas. Alguém está dizendo, eu não tenho mais motivo para cantar. Talvez você pendurou a tua harpa no salgueiro já faz um tempo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que disse, esse é o último congresso, esse é o meu último culto. Talvez você está aqui desesperançoso, você nem sonha mais, não projeta mais, mas o céu me trouxe aqui para te dizer, coloquei uma coroa sobre a tua cabeça. Coloquei uma coroa sobre a tua cabeça. Hoje eu te devolvo a sensibilidade que você perdeu. Você vai sentir mais uma vez a minha glória. Você vai voltar a sentir o meu Espírito te visitar. Mateus, faz muito tempo que eu não choro. Eu venho no culto, mas eu não sinto nada. Eu vejo meu irmão se alegrar, o meu irmão glorificar. Eu vejo gente do meu lado ser cheia, batizado. Eu não consigo sentir. O céu está dizendo, eu estou devolvendo a tua sensibilidade. Sensibilidade, volte agora em nome de Jesus. Você que se esfriou, eu tenho um recado do céu, a coroa está voltando para a cabeça, e a espiritualidade volta.
espiritualidade. Você que perdeu a visão, você olha ao seu redor e diz: pela lógica do que eu vejo não vai dar. Mas o céu está dizendo: eu vou te dar visão espiritual. Nunca mais você vai olhar com os teus olhos carnais e chegar a alguma conclusão, porque é a visão espiritual quem determinará aonde tu vai chegar. Pode até quebrada, pode até parecer visivelmente que o casamento vai acabar, que os filhos vão morrer, pode até parecer visivelmente que o ministério vai terminar, mas o recado de Deus é: eu estou voltando a tua visão espiritual. Ninguém toma a coroa, ninguém toma a coroa, ninguém toma a coroa. Eu estou te coroando mais uma vez. Seja cheio, seja cheia. Levante a sua mão direita para o céu. Receba essa glória que eu estou recebendo aqui agora. Há uma presença de Deus descendo sobre este tabernáculo. Levante a sua mão, sinta o Espírito de Deus te tomar agora. Volte a orar em línguas agora. Volte a orar em línguas agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Eu aprendi. Eu faço 2 convites antes de passar o microfone. Existe alguém em nosso meio que ainda está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que foi que te desapontou, que te desanimou, mas o meu convite nesta noite é: volta. Você sabe que teu lugar é na casa de Deus. Você sabe que o teu lugar é aqui. Deus te deu um ministério. Se você quer voltar para Jesus agora, tem alguém? Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão bem alta. Eu quero te conhecer. Eu não vou te constranger, não vou. Eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus? Estamos entre irmãos, amém? Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor nesta noite? Se tiver, faz assim com a sua mão. Ou sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você conhece alguém aqui que está afastado, afastada, se conhece alguém que foi ferido e parou, pega essa pessoa, traz ela aqui na frente. Eu sei que tem, eu sei que tem. Deus falou comigo. Olha lá, ó. Mais uma. Sai do seu lugar e vem aqui. É noite de Deus te coroar mais uma vez. Tem alguém para Jesus ainda? Levante a sua mão. Nós vamos orar. Aleluia. Precisamos terminar. Vamos orar? Vamos orar, pastor? Mocidade, pegue na mão desse jovem do seu lado. Toda mocidade, toda mocidade. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Enquanto nós oramos, o Senhor libera sobre vós uma unção nova. Durante a oração, você vai orar com essa pessoa. Durante a oração, você vai sentir de dar um abraço nessa pessoa ou em alguém que não está do seu lado. Abrace. Se for essa pessoa que está de mão dada com você, dê um abraço nela, dê um abraço nele. Enquanto você abraçar essa pessoa, o Espírito de Deus vai te visitar. Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo, faz assim, levante a sua mão. Quem não é batizado aí na mocidade, levanta a mão, levante a mão. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, só tem uma.
Dois que não são batizados, 3. Eu preciso de uma jovem cheia do Espírito Santo do lado daquela moça lá. Uma jovem cheia do Espírito Santo do lado dessa moça aqui. Aqui, ó, uma jovem cheia do Espírito de Deus. Isso. Na hora da oração você vai abraçar eles. Tem um varão cheio de Deus para abraçar aquele menino lá no fundo. Vai lá, na hora da oração você vai abraçar. Deus vai colocar uma língua na tua cabeça. Na tua mente vai vir uma língua nova nesta noite. Quando essa língua chegar, você vai fazer só uma coisa: abre a boca e fala. Nessa hora o inimigo tenta dizer: é coisa da tua cabeça. Não é. Este cenário está tomado de glória. Não tem espaço para carnalidade aqui. Quando tímida, não seja tímido. Nesta noite Jesus te batiza com o Espírito Santo. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, comece a orar agora. Há uma língua nova descendo na mocidade. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Recebam o Espírito de Deus agora. Recebam o Espírito de Deus agora. Se mover. Tudo volta. Alabara, calabara, selitoria. Alabara, suli, calabara, subia. Recebam o Espírito de Deus agora. Seja batizado em nome de Jesus agora. Seja cheia agora. Receba o Espírito de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja batizada. Em nome de Jesus. Olha Jesus batizando. E calabara, sobre calabara, cheia. Fala essa língua, filha. Soprar, quando o vento soprar, se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Jesus está batizando. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito de Deus. Soprar, Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Abre a sua boca. quando o Fale em outras línguas. vento soprar, Jesus recebe a tua filha com graça, com amor.
as coisas nos seus devidos lugares. Aleluia. Está te reposicionando. Aleluia. Aleluia. Está te reposicionando. Aleluia. No lugar de domínio. Aleluia. Oh, aleluia. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Tudo volta ao lugar. Soprar. As palmas louvam o nome de Jesus.